Tem gente que a gente sente falta quando vai embora, mas tem gente que, quando vai embora, a gente sente muito mais falta. Por 27 anos, Benedito Salvador Ataguili, o Prof. Benê, fez de Torres o seu lugar e dedicou tanta atenção a esse lugar que o deixou um pouco melhor. Por ele passaram milhares de jovens ouvindo histórias incríveis sobre a sabedoria da natureza, e o Benê lançou sementes dessa sabedoria por onde passou. Só que chegou a hora de ir embora, para muito longe, numa nova missão. Mas antes que isso acontecesse, a gente se antecipou e colheu as palavras preciosas do Benê nessa entrevista. Com vocês, o mestre Benê. Benê, depois de 26, 27 anos, 27 anos aqui em Torres, né, passando por gerações de alunos, né, colegas, professores, enfim, vendo todas essas questões aí ambientais envolvendo Torres e companhia. Tu estás indo para um lugar bem distante, né? Tu vais para Moçambique, mas tu veio também de lugares não tão distantes, mas enfim, a gente quer saber um pouco da tua caminhada até chegar em Torres. Quem é o Benê, onde ele nasceu, o que ele fez antes disso tudo aqui? Pois é, eu sou o Benedito Salvador Ataguili, né? Eu sou biólogo, me graduei em Uberlândia, Minas. Eu sou natural do interior de São Paulo, Jaborandi, uma cidade de 3.000 e poucos habitantes. E eu fui fazer faculdade em Minas, também fiz mestrado em São Paulo e depois fui convidado pelo IBAMA, né, através de uma ONG, para trabalhar em Porto Alegre. E em 1992 eu cheguei em Porto Alegre para prestar serviço para o IBAMA dentro da coordenação de pesquisa com as aves de caça, né? As aves de banhado, que na época tinha a permissão de caça, e as aves também de campo. Em síntese, era a marreca piadeira, pé vermelho, a marreca caneleira, o marrecão, e tem também a perdiz, o perdigão, a lebre, que não é uma ave, né? Mas estava na portaria, e a pomba do bando. E foi assim que eu cheguei ao Rio Grande do Sul. E vim prestar serviço, uma assessoria técnica para uma empresa ali de Capão da Canoa, que o trabalho era de 1 mês e meio, o trabalho meio que atrasou um pouquinho. Um belo domingo aparecem as irmãs dominicanas para conversar e é engraçado como Deus trilha a nossa vida, né? E aí elas falando que eram mineiras e eu dizendo que fiz faculdade em Uberlândia, elas eram de Araxá. E aí me convidaram para vir aqui falando, olha, a gente está precisando de professor de ciências no Sagrado, na época não era Sagrado, era a Escola São Domingos. E eu, na verdade, meio que por educação, falei, tá, qualquer dia eu vou. Aí ela apareceu uma semana depois e falou, não, o senhor vai lá conhecer. E acabou que eu vim, ela pegou, me fez uma proposta de trabalho e eu falei, na época eu tinha saído do IBAMA porque eles queriam me transferir para Brasília, eu quis ficar no Rio Grande do Sul. E foi assim que elas chegaram e falaram, olha, a gente tem uma chácara, fomos lá na chácara, observamos. E ela me fez uma proposta, né, de trabalho, né, dentro de uma agricultura orgânica que me atraiu bastante, e as aulas. E aí eu comecei com o 5º e 8º ano. Depois de 6 meses o IBAMA me chama de novo para trabalhar em Curaçá, na Bahia, né, com a ararinha azul. Opa. Aí só tinha um indivíduo na época, né? E eu estava aqui há 6 meses. Aí eu pedi um tempo para pensar, eles me deram uma semana, eu conversei com as irmãs, ela falou, olha, você tem o livre-arbítrio, né, de decidir sua vida, mas você parece que está sendo muito importante aqui na escola. E foi, aí eu pensei muito e falei, bah, uma só ararinha, né, e eu aqui com trabalho, e eu me encantei por Torres. Aí eu falei, não, eu vou ficar em Torres, e fiquei 27 anos. E as ararinhas tiveram sorte ainda, né? Porque Ainda elas tiveram. Acabaram ampliando, né, ampliando a população. Que bom, né, cara? Duas coisas boas, né? Foi sim, então deu para conciliar, né? Benê, eu sei que tu tem essa vivência em unidades de conservação, né? Eu nunca esqueci coisas que tu me contou há anos atrás. Então, eu queria que tu relatasse um pouquinho como é que foi essa tua vivência, né, dentro de áreas preservadas, né? Pois é, eu acho que esse histórico é importante tocar, né? Porque
Quando eu fiz graduação em Biologia na Federal de Uberlândia, eu era do movimento estudantil, né? Trabalhava no diretório acadêmico, era presidente, depois no DCE, e era uma época muito fértil, né? Para se buscar alguma coisa positiva, mesmo que houvesse, né, uma política nacional bastante contrária às nossas ideias. Mas junto com o professor de Ecologia Vegetal, nós conseguimos uma reserva na Universidade Federal de Uberlândia de 32 mil hectares. Então fizemos um movimento, né, um movimento bastante pacífico até na época, e conseguimos criar a reserva do Panga, né, que o nome vem de um córregozinho que passa como divisor de águas. Aí fui para Rio Claro e trabalhei dentro de uma mata. Lá eu morei dentro de uma mata por 4 anos, uma mata mesófila semidecídua, que é, na verdade, uma mata atlântica seca, mais de interior, né? E foi uma experiência muito grande, porque viver sozinho dentro de uma mata é uma coisa, uma experiência única, né? E eu aprendi muito. Na vida, na verdade, é sempre aprendizado, né? Para quem quer aprender. Aí vim para o Rio Grande do Sul para trabalhar no IBAMA e aí me deparei com a Estação Ecológica do Taim. Eu trabalhei ali 4, 5 anos, né? E na Lagoa, no Parque Nacional da Lagoa do Peixe. E paralelo a isso também fazíamos um trabalho que era um lugar lindo. Bom, os lugares aqui são lindos, né? Para quem vem de fora, você vê, eu estava 4 anos dentro de uma mata extremamente densa, que eu não enxergava um palmo na frente de mim, né? E me deparo com a Estação Ecológica do Taim. Horizonte. Nossa, um horizonte muito amplo e um céu tão azul, porque em São Paulo não é, né? É uma atmosfera, sabe, ali bastante embaçada, né? Muita fumaça parece. E aqui é um céu muito cristalino. O Rio Grande do Sul se diferencia por isso, né? Aqui é muito bonito. E aquele horizonte assumi de vista. E fui também trabalhar na APA do Rio Ibirapuitã, no Alegrete. Nossa. Aí você vê uma experiência muito grande, uma região de espinilho, né, uma vegetação muito, muito particular, algo como é o cerrado, a savana africana. E aí foi, né, me encantei pelo estado, nossa, eu encantei mesmo, porque aí eu descobri um Rio Grande que acho que nem todos os gaúchos conhecem, Que é né? muito além de lindo. Gramado, nossa, né? né? Que é isso? E para nós que somos biólogos, o que é aquela região de Tavares, Mostarda, sabe? Aquele farol da solidão, o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, é muito bonito, é muito bonito é um mesmo. mosaico todo, né? É muito bonito. E outro, uma biodiversidade incrível. Então, isso agregou muito conhecimento para a minha vida. Não que eu saiba muita coisa, mas aprendi. Aprendi tanto com a vida, né? A vida biológica me ensina muito. Com certeza, amigo, com certeza. Amigão, assim, a gente estava falando dessas unidades de conservação, né? Enfim, lugares protegidos, Claro. relativamente protegidos. Agora a gente está num ambiente bastante urbanizado, em áreas muito frágeis, que sofrem uma pressão muito grande de certos setores, assim, que não entendem que esses espaços não são vazios, muito pelo contrário, eles são essenciais para a nossa vida urbana, inclusive, né? Então, eu queria que tu só desse alguma palavrinha sobre o que tu encontrou aqui desse dilema de Torres, né? Dessas contradições. Pois é, né, rapaz? É uma cidade tão ímpar, né? Dentro do contexto ambiental. Meu Deus do céu, acho que as pessoas aqui, talvez por nascer aqui, não vê tanta grandeza naquilo que de fato é. Eu tenho muito orgulho, sabe, de ter criado, junto com meus amigos, a Onda Verde, a ONG Onda Verde, né? E mais do que isso, eu nunca vi assim tanta fúria, eu nunca me esqueço dessa noite. Nós estávamos no ginásio da Lagoa do Violão e foi feito um plebiscito sobre o Parque Estadual de Itapeva. Sim. E aí era assim, cria o parque ou não cria? E nós, né, junto com o Patrick, o gestor ambiental da época, né, do parque, que ainda não tinha sido criado, mas estava no processo de transição, e chegou um momento em que eu fui falar, porque eu representava os partidos de esquerda, aqui o PT, né, o PSOL, o PDT também estava com a gente na época, a Eco Torres, o Centro Ecológico, né, alguns outros partidos, o PSB também estava, mas eu lembro que
Quando eu comecei a falar, o pessoal da SEMA me deu a palavra, eu representava a Onda Verde, esse grupo, e aí comecei a falar, o pessoal começou a gritar tanto, assim, não queria de jeito nenhum que eu falasse, né? Mas aí eu, com tanta leveza ali na palavra, eu falei, olha, eu sou professor dos teus filhos, né? E como professor, eu tenho orgulho de educar as pessoas. Aí eu falei, não é muito educado da parte de vocês, né, falar isso. Deixa eu falar, se inscreve se o senhor quiser, né, debater contra o que eu vou falar, mas me ouça. Aí eles ficaram quietinhos, o ginásio inteiro ficou quieto. Aí eu peguei, eu tinha 10 minutos de fala e defendi o parque. O pessoal da Fundação Zoobotânica estava com uma lâmina. Eu lembro que na época existia, né, esse reto projetor. Eu pedi para eles emprestado a área do parque e falei da biodiversidade, da importância, né, de que isso ia agregar no futuro muito valor para Torres, né, e que era um ambiente muito importante. Questionamos os corredores de biodiversidade que ligaria o Parque da Guarita com Itapeva e a Mata Atlântica via Lagoa de Itapeva. Eles queriam me matar, eu achei que eu não ia sair vivo daquela reunião. Mas eu falei, não, né, a gente está pelo menos tentando viver num ambiente democrático e eu tenho o direito de me expressar. Depois daquele dia, eu acho que as pessoas começaram a me olhar meio que assim, né, como um perigo para a especulação imobiliária, né, porque eu era contra aqueles princípios, mas de outra forma, passaram a me respeitar porque, de fato, né, o meu físico não impõe, né, eu sou um cara mirradinho, né, e nem por isso, né, a gente tem o direito de defender as nossas causas. E foi bonito porque o parque foi criado. Foi criado. E eu fiquei tão orgulhoso daquilo, porque o pessoal falou que a gente era tranca-rua, que era contra o progresso e que eles queriam fazer uma avenida quádrupla ligando Torres a Itapeva ao bairro, né, via orla. E eu vi aquilo com tanto perigo para a fauna e para tudo, né, para a própria saúde da cidade. E hoje eu faço um trabalho de monitoramento de algumas aves ali no parque e eu vejo tanto que aquilo mudou, né? A criação do parque hoje, ela é uma bênção sob o ponto de vista biológico, porque a biodiversidade aumentou muito. Então, eu vejo ainda muita coisa por fazer. O rio ainda está com problemas, né? O rio Mampituba, a Lagoa do Violão, a Lagoa do Morro do Forno, a Lagoa de Itapeva. E quando falamos do hidrogênio verde, né, que é um combustível de futuro, né, que precisa da hidrólise, da quebra da molécula de água, para usar esse hidrogênio para um combustível limpo, para daqui a 100 anos, esses ambientes garantem, né, essa possibilidade do Rio Grande do Sul ser o maior exportador de energia limpa num futuro não tão distante, né? Olha só, né? Então são muitos futuros, né? Mais ou menos pela frente, se a gente souber entender a importância de lugares assim, né? Me emociona falar disso, porque não é assim ter uma leitura, sabe, individual, é o coletivo, né? Nós somos um coletivo dentro da espécie que a gente representa. E eu não posso ter a ambição de querer mudar o planeta dentro da minha ótica de construir. Não sou contra a construção. Claro que não, né? A moradia faz parte da espécie, desde a época da caverna. Só que assim, aliado a um ambiente saudável, é possível se construir espaços maravilhosos, né? Então, essa é a garantia do futuro. Eu quero isso para o futuro. Eu não vou viver esse futuro tão distante, tão à frente, mas eu quero essa garantia para a minha espécie. O progresso, ele pressupõe um futuro. Claro que então, sim. Um progresso que considera só o presente, só as necessidades imediatas do presente, não é bem progresso, né, Bené? Toda a vida, não, né? Bom, Bené, então há 27 anos tu está na Escola São Domingos aqui, né? E nós estamos falando aqui no laboratório, né? Onde tem toda uma história animal aqui, né? São registros animais, vegetais, geológicos, enfim. É um museu que tu tem aqui, e aqui acontecem tuas aulas. Então conta um pouquinho, Bené, como é que foi esses anos todos aqui, né? Na Escola São Domingos.
Olha, foi maravilhoso. Eu acho que eu devo muito à escola. Claro que eu trabalhei, mas eu acho que a relação de um funcionário com uma empresa, ela é assim, ou se não é, deveria ser. Há custos e benefícios e há também, dentro desses benefícios, uma melhoria para as duas partes. Eu não seria o Benedito que sou sem a chance que a escola me deu de trabalhar aqui. Então, claro que eu tenho um currículo, eu tenho um histórico, mas foi muito lindo minha passagem aqui. Eu ainda estou meio, né, com dificuldade de sair daqui. Eu vou sair daqui uns dias, mas é vida que segue, É né? vida que É segue. vida que segue, mas olha, desde 1996 a gente trabalha aqui, nós buscamos parceria com a URGS, foi um casamento muito lindo, porque através dessa parceria a gente conseguiu trabalhar em Betra, Mandaí, ali em Maquiné, nós trabalhamos também Florianópolis, trabalhamos a Ilha do Mel, Angra dos Reis, e isso foi um trabalho, né, que a gente construiu no decorrer desse tempo. As praias daqui, aula prática na Lagoa, na Praia da Cal, Guarita, coleta de caranguejo à noite aqui na Praia Grande, lá na Itapeva também, né? O Pântano Salgado do Passo de Torres, ali nas margens do Mampituba. Uhum. Então, nossa, tem muita coisa bonita, né, para a gente recordar. E eu me orgulho porque a escola me permitiu isso. Tem esse laboratório aqui em mãos, né, que está sob a minha responsabilidade, que é um patrimônio, né, para a população de Torres, para a comunidade. E eu vejo assim com bons olhos poder deixar uma coisa que não tinha e que agora tem, né? Tinha um laboratório, um espaço bem obsoleto e que a gente ativou e construiu, mas a construção maior foi na consciência que a gente despertou nas pessoas, nos alunos. Então, de 27 anos de trabalho, eu tenho cidadãos aqui em Torres, né, e acho que no planeta, né, com uma leitura de cidadania, de respeito, de ambiente, né, então a gente conseguiu tornar, né, uma referência para essas vidas, para essas pessoas, para a família deles, Uhum. né, um conceito de ética, de sustentabilidade, de respeito ao meio em que vive, e tudo isso meus alunos têm, sabe? Uhum. Isso Uhum. foi o maior ganho que eu obtive dentro da minha vida durante o período que eu vivi aqui dentro, né? Ainda Sim. estou, né, até o dia 21 de julho, eu sou funcionário aqui da escola. Mas muita gratidão. Ao povo também, sabe? Eu amo muito Torres, as pessoas em Torres me amam, sabe? Isso é bonito porque o respeito que eles têm por mim e eu por eles. Então eu não precisei de enganar ninguém, né? Eu tenho uma bicicleta enferrujada, que é meu único patrimônio, mas eu também não precisei de somar valores financeiros para mostrar quem eu sou. Dentro da linha que eu estou desenvolvendo, é quase que uma vida franciscana minha, mas eu optei por isso, Optou né? por Eu isso, né? quis isso, né? Então isso me satisfaz muito. E, Benê, uma coisa que todo mundo fica se perguntando, um pouco intrigado, assim, né? O que que o Benê vai fazer em Moçambique, né? Ontem a gente conversando, eu sei que tem um vínculo aí com a CNBB, enfim, tu vais numa missão. Agora, em que lugar de Moçambique, exatamente, o que que tu esperas encontrar lá, né, Benê? Pois é, eu espero encontrar tanta coisa. O continente africano sempre me atraiu. Eu até quando ia fazer meu doutorado lá na Unicamp, a ideia era trabalhar com coevolução e adaptação, comparando os animais do Taim com talvez Madagascar. Não deu Uhum. certo porque minha vida pegou outro rumo, mas eu vejo que enquanto cidadão, enquanto ser humano, eu tenho uma dívida com os africanos. Nós temos, né? Eu acho que essa leitura é importante ter, porque o que nós fizemos com o povo africano, não eu e você, mas a humanidade, Sim. é um pedido de perdão. Então eu vou sim, eu vou, então olha onde eu vou. Porque a África é um continente, eu vou para um país chamado Moçambique, né, ali no Mar Índico, no Oceano Índico, ali perto, próximo a Madagascar, divisa aqui com lá, né, não aqui, com a África do Sul, um pouco acima, né, e outros países ali. Então, Moçambique, ela tem 11 províncias, né, que é como 11 estados aqui no Brasil. Eu vou para a província de Nampula. Nampula tem também, né, as cidades, como aqui no Rio Grande do Sul, né, o estado e as cidades. E Nampula é a capital também de Nampula, né? E eu vou para uma cidade chamada Moma. Moma, na verdade, é bem mais
a oeste ali, né, do continente. É uma cidade quase que litorânea, tem um braço morto do mar ali. E dentro da cidade de Moa existe povoados, algo como é Pirataba para Torres. E eu vou para um povoado chamado Macua, é o povo Macua. E o que um benedito vai fazer lá? Eu vou trabalhar. Fui contratado pela CNBB para trabalhar lá, é um trabalho, né? Eu não vou como turista, eu vou ficar 3 anos trabalhando como missionário leigo. Leigo porque é uma condição que eu tenho de não ter feito teologia, né? Eu não sou um religioso, eu tenho minha religião, que é católica, mas eu não sou graduado, né, dentro dos quesitos da igreja. Então, eu vou trabalhar com crianças, vou trabalhar com a questão de hortas comunitárias, eu vou trabalhar porque a fome lá é uma realidade muito direta, né? Eles vão precisar da gente, eles não sabem que eu existo até o momento de eu chegar, né? Então eu ainda vou mostrar para Moçambique que dentro de Torres existe, né, no Brasil, no Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Torres e que tem um biólogo chamado Benedito e que esse Benedito vai lá viver com eles. E eu vou trabalhar com educação, com as crianças, com a questão do saneamento, com a fome, porque é difícil, tem dia que não tenho o que comer. Né? Eu não vou passar fome lá, porque eu tenho a casa dos missionários, né? Mas eu vou viver uma vida simples. Aliás, minha vida é simples, né? Mas eu vou viver uma vida de pobre mesmo. Na condição de pobre eu tenho muito orgulho, né? A pobreza minha não é uma pobreza miserável, né? O problema maior é a pobreza intelectual, né? A pobreza, sim. Eu acho que há outro tipo de pobreza que afeta a humanidade. Então, eu vejo assim com bons olhos a minha contribuição. Eu acho que soma, né? Eu não estou achando que eu vou mudar o planeta, mas lá em Macua, eu acho que eu vou melhorar a condição do povo de lá, vou trazer uma bagagem, uma experiência muito grande. É aqui que eu vou ficar. É aqui que eu, se Deus me permitir, é aqui em Torres que eu vou terminar a minha vida, né? Sim. Se Deus quiser, e Ele vai querer. Então eu volto de Moçambique e vou morar aqui em Torres. Aí eu possivelmente vou trabalhar com agricultura orgânica, né? Vou desenvolver alguma coisa voltada nessa área e trabalhar com os povos, né? Menos favorecido aqui, né? Que tem, em todo lugar tem, né? Trabalho. Então, eu peço muito que as pessoas me dê força, né? Me dê fé, né? Porque é uma atitude de coragem, né? Eu estou me aposentando, eu poderia cruzar os braços e falar, não, eu não vou, mas é um chamado de, sei lá, eu não... É um sentimento inexplicável, né? Porque até minha família mesmo fala, o que você tem na tua cabeça que você inventou isso? Você vai gastar o teu dinheiro com isso? Eu não vou gastar, né? Eu sou pago para ir lá, né? Como eu já coloquei, mas eu acho que eu vou porque Deus está me chamando, eu estou me chamando para ir, já tem uns 20 anos que eu estou pensando nisso e esse momento chegou. Nossa. Então, eu preciso. A vida é isso. Eu acho que eu seria extremamente frustrado se eu não tivesse tentado ir. Mesmo que não dê certo, vai dar certo. Mas o duro na vida é isso, sabe? Quando você não tenta fazer uma coisa e fica se lamentando o resto da vida daquilo que você não fez. Exatamente. Então eu acho que a gente tem que se alimentar, né? Alimentar a alma de esperança e de buscar uma melhoria. Eu vejo que eu posso melhorar. E por que não? Eu já melhorei um pouco aqui, né? Um pouquinho de mim ficou aqui. E eles estão precisando de mim lá. Né? E um Benedito que se preza, né? Que meu nome é Benedito devido ao santo, né? O São Benedito é um santo negro, é um dos poucos santos negros. E meu pai me deu esse nome devido ao santo. Então, o São Benedito, a origem dele é africana. E é o Benedito africano que está me chamando para ir para lá com o teu povo. E eu vou. Eu reclamo, às vezes, dizendo que o que me falta mesmo na vida é a condição de ter sido negro. Eu queria tanto ter nascido negro, mas não, né? Mas também
Eu posso ser negro como um negro, né, e viver lá. Mas a humanidade surgiu lá, né? A gente Nossa espécie somos surgiu, herdeiros deles. somos herdeiros deles e assim, eu tenho muito orgulho, né? Até dói quando as pessoas falam, é um povo atrasado. Não é não, eles têm uma cultura imensa. A maioria dos africanos falam pelo menos 2 idiomas, eles são muito cultos. Eu acho que a incultura, se houve, foi de nós brancos, porque houve uma invasão massiva, né? A própria escravidão, né? A captura. E os colonizadores, você vê, Moçambique fala português, porque Portugal invadiu as terras deles, né? E a França, Portugal, a Inglaterra, eles ocuparam o continente africano todo. Então, sem considerar, né, a cultura do povo, né? Eu fico assim triste, né? Porque nós, enquanto brancos, né, temos essa leitura de que o povo é atrasado. Acho que atrasado é um pouco o nosso raciocínio de pensar assim, né? Eu não vejo atraso. E outra, né, um povo que vive da terra, né, da maneira como eles vivem, eu acho que eles nos ensinam muito, né? Acho que enquanto ser humano, enquanto biólogo, nossa, enquanto a biologia, eu vou crescer muito lá dentro, sabe? Porque eu vou aprender muita coisa, né? E nossa, eu já estou em Moçambique, parece que eu já estou lá. Às vezes a gente ainda tem uns dias contigo aí, né? Tem, não, eu vou em outubro, até dia 24 de setembro, tem a minha missa de entrega, né, de envio, né, que eles chamam. Vai ser na Santa Luzia, às 18 horas, vai ser muito emocionante. Aí depois eu vou com o bispo, né, o Dom Jaime, vai me levar, né, eu e mais um padre, e aí eu vou ficar lá 3 anos. Se Deus quiser, vai dar certo. Eu peço que sim, né? Então tá. Vou te pedir assim uma despedida que vale para 3 anos só. Prazo Claro de validade de 3 anos. Não, é 3 anos, passa tão rápido o tempo, né? Então, o que eu quero dizer para quem ouve, né? Porque a cultural é muito ouvida, né? É incrível o poder do rádio na vida das pessoas, né? É um incrível. A gente vê aí tecnologias de ponta, mas o rádio ainda é a forma de comunicação. Eu queria muito agradecer o pessoal daqui da região, da cidade de Torres, por ter me acolhido tão carinhosamente. Eu nunca me esqueço que em 1999 minha casa pegou fogo aqui na esquina da escola. A partir daquele dia eu tinha certeza que eu deveria ficar aqui, porque eu nunca recebi tanto afeto num momento tão difícil da minha vida, porque queimou tudo, menos o meu corpo, e eu devo muito a Torres isso, sabe? Eu nunca me esqueço, as pessoas contribuindo de forma assim maravilhosa. Então, eu tenho muito orgulho de Torres. Eu não nasci aqui, mas eu sou torrense, como qualquer um de vocês, né? Eu sou um marisqueirinho e eu tenho muito orgulho de ser um marisqueiro. Da onde eu sou, de Torres, né? Eu nasci em Jaborandi. Então eu queria agradecer muito todos vocês. Eu amo a cidade, eu amo as pessoas daqui, amo a escola, você, né? Teu filho que eu educo. Então, só gratidão. Eu queria pedir desculpa pelos erros que eu cometi, né? Mas a gente, quando é um ser humano, a gente erra à medida que faz, né? E procura melhorar com os erros. Então, o meu muito obrigado. Eu volto sim. Tu volta. Se volto. Vocês ouviram, né? É longe, vão ser 3 anos, mas ele volta. Então, Bené, vai com Deus, na paz, e segue semeando o mundo afora, meu amigo. A gente te espera.